Fala galera, nosso assuntozinho hoje é conservação de alimentos. Isso aí é uma coisa que já se faz há muito tempo, já tem há muito tempo essa preocupação e hoje eu vou passar por várias formas. Você pode aquecer, você pode resfriar, você pode desidratar, mas principalmente eu quero falar sobre uma forma de conservação que está ganhando muito corpo atualmente, que estão falando demais, ainda mais nesse negócio da geração saúde, que é a liofilização. Então vamos passar pelas principais formas de conservação dos alimentos e vamos entender, né? E vamos sair tranquilo se cair qualquer coisa em qualquer uma das provas que a gente for fazer a respeito disso. Vamos nessa, vamos junto! Bom, galera, como a primeira forma aí de conservar esses alimentos, a gente vai ver o aquecimento. Qual é o objetivo do aquecimento? Matar os micro-organismos. Tem duas formas distintas que eu pus aqui, que seriam a esterilização e a pasteurização. Você vai, pô, mas esterilização de alimentos? É sim. Você não esteriliza só objeto cirúrgico, não. Você pode esterilizar alimentos. Agora, qual é o lance? Quando você esteriliza alimentos, que está aqui, ó, você vai jogar uma alta temperatura, você vai matar praticamente todos os micro-organismos, mas a gente também perde as propriedades dos alimentos, né? A gente perde algumas coisas porque ao aumentar a temperatura, entre outras coisas, a gente desnatura proteínas, então a gente perde muita propriedade. Uma das coisas que se faz para evitar perder tanta propriedade é a pasteurização. Nesse caso, se coloca a temperatura um pouquinho acima de 70. Eu elimino vários micro-organismos, o que já é uma coisa muito bacana e eu não perco tanto as propriedades. Então isso aí é a conservação por aquecimento. Segunda forma que a gente vai ver, aí eu vou passar para cá, vocês têm aí o resfriamento. Gente, o resfriamento é uma coisa meio que intuitiva. Quando você quer conservar um alimento, a gente já pensa em colocar dentro da geladeira. Lembrem que a decomposição do alimento é uma reação química. E se é uma reação química, quando você baixa a temperatura, como é o caso de uma geladeira, que normalmente está em torno de 4 até 8 graus Celsius, está por aí, então a geladeira, ela promove um abaixamento da temperatura. Se eu baixo a temperatura, eu diminuo a velocidade das reações de decomposição. Nesse caso, eu não mato os micro-organismos, eu diminuo a velocidade. Agora, se eu colocar no congelador, aí são dois fatores. Eu baixei muito a temperatura e além de baixar muito a temperatura, eu congelo a água. Lembre que tem muito desses micro-organismos que para proliferar precisa da água líquida. Então se você congela a água, você dificulta aquela proliferação dos micro-organismos. E também quando você baixa demais a temperatura, você inativa várias enzimas que tornam a decomposição mais fácil. Claro que quando você voltar para a temperatura original, você vai ter aquela decomposição, mas ali você deu uma freada, né? Deu uma barrada, então baixou a temperatura, diminui a velocidade das decomposições. Essa é uma ideia bem interessante. Vamos para a terceira forma, a gente já viu aquecimento e resfriamento. Aí a gente tem aqui, ó, vamos olhar também, a desidratação. Gente, guardar a desidratação, ela já é feita, ó, há muito tempo. Todo mundo aqui já ouviu falar carne de sol, carne de charque, bacalhau que é salgado. Então como é que você pode desidratar? Tira a água. Você pode colocar salmoura, você pode colocar sal e o sal ele vai chupar a água. Sem água você está impedindo que haja a proliferação de micro-organismos. Então o sal ele desidrata, ele puxa, ele chupa, ele tira a água num processo que a gente conhece como osmose. Então ele vai retirar a água por osmose. Não esquecer, você coloca sal e eu tiro a água ali por osmose. Beleza. Outra maneira de eu tirar a água, aquecimento. Você vai aquecer e a água ela vai passar para o estado gasoso. Então quando você aquece, ao aumentar a temperatura, a água ela passa do estado líquido para a água no estado gasoso. Então você está eliminando a água, jogando a água fora. Qual é o problema? Mais uma vez, se você aquece, você corre o risco de perder determinadas propriedades. E quando você salga, não é tudo que você pode salgar.
Você vai colocar sal em espécies, em coisas que você possa melhorar o sabor. Um peixe, uma carne, mas você não vai colocar, por exemplo, sal numa fruta, né? Não faz o menor sentido. Então o sal, ele desidrata, mas ele não pode ser usado em tudo. É uma coisa que já é usada também há bastante tempo. E para que se coloca também no sol? Para além de desidratar tirando a água, você deixar essa água evaporar. O sol aquece e ajuda a evaporar a água. O vento também, quando bate, ajuda a evaporar essa água, a secar esse alimento, essa carne, esse peixe, essa parada aí, né? Muito bem. E aquele que eu quero dar um destaque, gente, é isso daqui, ó. É a liofilização. Então vamos analisar a liofilização agora com calma, tá? Então vamos passar e perceber isso aí com mais tranquilidade. Vamos lá, vamos nessa. Bom, galera, cada vez mais comum a gente vê café em pó, que vem assim, ó, café solúvel liofilizado, como a gente tem aqui, cafezinho solúvel liofilizado. Frutinhas secas, abacaxi liofilizado. Aí você vê muito aqui damasco liofilizado. Isso daí o pessoal apregou que é uma coisa muito bacana. Aí você vai, poxa, mas o que é a liofilização? Vamos começar lembrando o gráfico, o diagrama de fases da água. Se você não lembra dessa parte de diagrama de fases, como é que usa o diagrama de fases, eu coloquei aí um vídeo no canal muito bacana, inclusive com um experimento bem legal, que explica essa partezinha, né, de diagrama de fase. Você pode olhar aqui, ó, que vai aparecer. Se você tem dúvida, pode dar uma clicada nele depois e assistir o vídeo de diagrama de fases. Vou colocar aqui agora o diagrama de fases da água e a gente vai analisar. Bom, olha aqui o diagrama de fase da água. Acompanha aí. O que é que vocês percebem olhando para esse diagrama? Fase sólida, fase líquida e fase de vapor. Dentro do alimento, a água ela está na fase líquida, né? O que é que eles fazem? Eles congelam essa água. Para congelar, vocês podem perceber aqui, ó, que o que eu vou fazer é um abaixamento da temperatura. Olha só. A água está no estado líquido, na fase líquida, eu vou baixar a temperatura e quando eu baixo a temperatura eu jogo ela aqui na fase sólida. Então a água passou, eu congelei a água. Você vai dizer, poxa, para que eu quero congelar água? Por que eu não simplesmente congelo? Mas aí olha a inteligência. Lembre que isso é um processo de desidratação. Então eu congelo e depois eu faço vácuo. O que é vácuo? É a ausência de matéria. Então eu tiro o ar e eu baixo a pressão de uma vez. Vocês imaginam que está sólido. E se eu baixar a pressão de uma vez, ó só, então eu baixei a temperatura, virou sólido, né? Quando eu baixei a pressão de uma vez, essa criatura ela vai virar vapor. Então eu saio do estado líquido para o sólido e depois para a fase de vapor. Percebam que foi através de um resfriamento e não de um aquecimento. Então, primeiro, eu passei de líquido para sólido, solidificação, essa passagem que a gente acompanha aqui, ó, solidificação. Depois, eu passei de sólido para vapor, direto, sublimação. Então, a água vai embora. Você desidrata por congelamento. Você congela, depois baixa a pressão de uma vez. Uma coisa legal, eu vou fazer aqui um desenhozinho para vocês observarem, acompanha aí. Vocês têm o seguinte, ó, imaginem que eu tenho aqui o meu alimento, uma representação bem grosseira, mas está aqui, e eu vou colocar água líquida, como se fossem essas gotinhas aqui, ó, gotinhas de água líquida. Vocês lembram que quando a água solidifica, ela tem uma dilatação anômala. Então o que é que vai acontecer? Ela expande. Então você tem essa água bem aí. Imagine que eu baixo a temperatura, ela vai e expande. Está aqui meu alimento, ela expandiu, então ela aumenta de volume, ó. Colocando aqui, representando, ela aumenta de volume, tá aqui, ó. A água que tinha aquela gotinha, agora ela está com volume maior, ela expandiu. E o que é que eu vou fazer? Baixar a pressão de uma vez. Eu vou fazer vácuo, né? Como eu mostrei, quando você baixa a pressão de uma vez, a água vai embora. Quando a água vai embora, eu deixo os buracos, os poros bem aqui. Vejam que o fato da água ter expandido aumenta o poro e vai facilitar a reidratação. Quando você tem esse café solúvel que você vai colocar água, vai ser mais fácil por causa desses poros. Então, dando uma revisada aí, não se perca não. Eu tinha aqui a água líquida, ó.
Eu baixei a temperatura, ela solidifica, aumenta. Eu baixo a pressão, ela vai para o estado gasoso. Então eu fico com espaços vazios, com poros aqui. Eu desidratei. Quando eu desidrato, a espécie fica mais leve. Ela não sofre nenhuma interferência nas suas propriedades, nas suas características, porque eu não aqueci, então eu conservo todas as propriedades, o que é muito bacana, e eu tenho uma substância que continua sendo altamente nutritiva, se for o caso. Então quer dizer, é uma forma super legal de você conservar o alimento, você desidrata, congelando e depois baixando a pressão. Isso daí só tem um problema, que é uma forma mais cara, né? Esse congelamento e depois esse abaixamento da pressão é um processo caro. Então, quando você liofiliza, você torna aquela coisa um pouquinho mais cara. Consequentemente, não é tão usado como outros processos. Mas claro, que quando aumenta a escala, vai ser cada vez mais usado. Então, a liofilização, não esqueça, é a desidratação onde você congela e depois passa para o estado gasoso baixando a pressão. Uma última coisa que eu queria dar o toque aí para vocês, tem uma outra formazinha de você conservar um alimento, que é a irradiação. Você irradia o alimento, por exemplo, com radiação gama, partícula alfa, beta, normalmente radiação gama, e você passa a radiação, você mata os micro-organismos quando você passa essa radiação. A gente diz que o alimento ele foi irradiado. Gente, não confundam irradiado com radioativo. Se ele é irradiado, a radiação passou pelo alimento. Eu não vou dizer que a radiação fica dentro do alimento. Ela passa, ela mata os micro-organismos, ela atravessa o alimento, ela vai embora. Aquele alimento não é perigoso. Então, se você der uma lida numa embalagem que tiver alimento irradiado, não se preocupe que ele não é radioativo. Não vai ter perigo de você pegar naquele alimento e aquele alimento lhe destruir ou gerar qualquer problema em você, não. Ele não libera radiação, ele foi irradiado. Uma coisa radioativa é aquela que libera radiação. Uma coisa irradiada é aquela pela qual passou radiação. Uma coisa que foi irradiada, ela não torna-se radioativa. Então você pode irradiar um alimento e ele não tem perigo nenhum, você pode comer sem nenhum problema, sem risco de você achar que você vai morrer por causa disso. Beleza? Então, vejam que a conservação dos alimentos, nós temos várias formas. Se ficou na dúvida, dê uma olhadinha aí de novo, vá com calma, tem muita coisa para a gente ver e para a gente revisar, mas essa parte de conservação dos alimentos, ela é muito, muito importante. Um beijo grande, valeu demais e até a próxima.